Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 36. Bons estudos! A eletricidade sempre causou temor e curiosidade nos seres humanos. Hoje em dia, depois de muitos séculos de estudo e pesquisas, o homem passou a entender um pouco melhor esse fenômeno da natureza, e a eletricidade faz parte da nossa vida cotidiana. Aliás, é de se perguntar mesmo como é que nós podemos passar tanto tempo sem a comodidade que o seu estudo tornou possível. Bom, a partir da nossa teleaula de hoje, a eletricidade será o nosso principal objeto de estudo. Você vai ficar sabendo como os antigos interpretavam os fenômenos elétricos e a sua relação com os fenômenos magnéticos. Vai conhecer a distinção entre eletricidade e magnetismo. Vai aprender como carregar eletricamente um objeto e conhecer aparelhos como o pêndulo eletrostático. E agora preste muita atenção porque a nossa teleaula está apenas começando. Você já deve ter notado que quando a gente passa um pente de plástico no cabelo, principalmente nos dias em que o ar está muito seco, acontece do cabelo ser atraído pelo pente. Eu sempre quis saber o que acontece, o que está por trás desse fenômeno. E, na verdade, essa curiosidade é bem antiga. Um filósofo chamado Tales também observou essa capacidade que certos materiais possuem de atrair outros. Na verdade, ele fez algumas experiências com o âmbar, que é uma resina amarelada produzida pelas árvores. Tales notou que quando atritava um pedaço de âmbar num pedaço de couro macio, o âmbar era capaz de atrair objetos leves, como penas ou pedaço de palha. Exatamente como o pente de plástico faz com o fio de cabelo. Enfim, ele notou que quando o âmbar é atritado, ele adquire eletricidade. E o nome eletricidade vem dessa época, pois elétron significava exatamente âmbar em grego antigo. Durante quase 2000 anos, o âmbar reinou sozinho como a única substância conhecida capaz de atrair pequenos objetos quando atritada, ou seja, quando friccionada. Nos anos de 1600 da nossa era, o inglês chamado William Gilbert notou que essa característica do âmbar era semelhante ao ímã, atraindo pequenos pedaços de ferro. Aí ele construiu um aparelho com os princípios da bússola e batizou esse aparelho de versório, que em latim significa direção. Este aqui é um versório feito a partir de materiais do nosso cotidiano. Esse versório é feito com uma tira de lata de refrigerante. Esta tira é dobrada e equilibrada num alfinete, que por sua vez está espetado numa rolha. Só que esse alfinete deve ser cortado antes e a sua ponta deve estar para fora da rolha. E é importante saber que essa agulha não é feita de material magnético, de forma que não possa ser atraída por um ímã, por exemplo. E com esse simples aparelho, Gilbert descobriu outras substâncias que se comportam como âmbar. Isto é, são capazes de adquirir eletricidade quando atritadas. Em outras palavras, são materiais eletrizáveis. Tem uma outra coisa que o Gilbert descobriu que eu achei interessante. As atrações magnéticas e as atrações elétricas eram diferentes. Ou seja, um ímã não atrai a agulha de um versório, mas atrai a agulha de uma bússola. Agora, um corpo eletrizado, que é justamente o assunto da nossa teleaula de hoje, atrai as duas agulhas. Bom, voltando então àquela história do pente do cabelo. Hoje em dia nós conhecemos uma quantidade enorme de substâncias que podem ser eletrizadas quando atritadas com outras. E os plásticos são os melhores representantes disso. A atração do cabelo pelo pente de plástico é um fenômeno elétrico, enquanto que entre um ímã e o cabelo não existe atração alguma, nem magnética, nem elétrica. E o estudo dos corpos eletrizados recebe o nome de eletrostática. Você não quer ficar por dentro de como se constrói um aparelho desses? Para construir este aparelho, você vai precisar de uma rolha, um alfinete, canudos de refresco, um pedaço de isopor, um saco plástico e papel higiênico. Espete o alfinete na rolha, deixando a ponta para fora. Agora,
Dobre o canudo de refresco na metade e tente equilibrar o mesmo na ponta do alfinete. Vai ser preciso amassar um pouco o canudo. E se o canudo tocar a superfície, coloque tudo sobre algum suporte. Retire o canudo e atrite uma de suas extremidades com papel higiênico. Faça do seguinte modo: segure o canudo, envolva o mesmo com papel higiênico, aperte firmemente o papel e puxe. Repare agora que quando você aproxima o dedo do canudo, ele vai ser atraído pelo dedo. Se você atritar outro canudo com o papel higiênico e aproximar do canudo suspenso, este vai ser repelido. O que significa que corpos carregados eletricamente podem atrair um corpo neutro e podem atrair ou repelir um outro corpo carregado. Atrite agora o pedaço de isopor com papel higiênico. Depois, aproxime o isopor do canudo. Veja que o canudo é atraído. Agora, atrite o isopor com o saco plástico. Olhe só. Agora, o isopor vai repelir o canudo. Quando dois materiais se repelem é porque adquiriram cargas elétricas iguais. E quando se atraem é porque adquiriram cargas elétricas opostas. Assim podemos dizer que se dois objetos tiverem cargas de mesmo sinal, se repelem. E se tiverem cargas de sinal contrário, se atraem. Mas para que houvesse entendimento desse processo que você viu, foi necessário também um maior conhecimento sobre a natureza da matéria. Hoje já se sabe que todos os corpos são constituídos de átomos. Os átomos, por sua vez, são constituídos por partículas menores: os prótons, os elétrons e os nêutrons. Os prótons possuem carga elétrica positiva, os elétrons possuem carga elétrica negativa e os nêutrons não possuem carga elétrica. Os prótons e os nêutrons ocupam a parte central do átomo, ou seu núcleo. O número de prótons e de elétrons de um átomo em seu estado normal é o mesmo. Vamos lá então, Vicente, ó. Rapaz, e não é que o isopor atrai esse canudinho, ó lá. Rapaz, por que será que isso acontece, hein? Ah, eu sei, sabe o que é? Quando a gente atrita um canudo de refresco num papel, o que acontece? A gente está transferindo carga elétrica de um para o outro. E como as cargas elétricas de maior mobilidade no átomo são os elétrons, são eles que são deslocados nesse processo. Ah, agora eu isso já aí. entendi, rapaz. Então quer dizer, quando a gente atrita o canudo no papel, uma quantidade de elétrons se transfere do papel para o canudo. Exatamente. E o canudo fica, portanto, com um excesso de carga negativa, enquanto o papel fica durante um tempo carregado de carga positiva, entendeu? A gente diz durante um tempo porque todo corpo carregado tende a atrair carga do sinal oposto àquela que ele tem em excesso. Aí volta a ser neutro. Ô Vicente, que tal então a gente fazer uma nova experiência? Vamos tentar, deixa eu ver. Ah, com um pedaço de metal. Vamos. Vamos lá? Olha lá. Ih, não tá dando certo, Vicente, ó. Vem cá, você sabe por que não tá dando certo com metal? Ih, rapaz, agora você me pegou, viu? O que acontece é que os metais conduzem bem a eletricidade. E nós também, o nosso corpo conduz bem a eletricidade. Então, mesmo que conseguíssemos arrancar alguns elétrons durante o processo, essas cargas seriam neutralizadas quase que imediatamente. Certo. Elas acabariam indo para a Terra, não é? Isso mesmo. E assim como existem materiais que conduzem bem a eletricidade, existem os maus condutores, ou isolantes. O canudo de refresco é um bom exemplo de isolante. Eu já sei onde você quer chegar. Seria impossível carregar uma folha de metal nas nossas mãos, pois as cargas iriam diretamente para a Terra. Já segurando o metal com isolante... Aí sim nós vamos conseguir.